Paz do Senhor, amada igreja, glória a Deus, aleluia. Alegria de estar aqui, né? Mais uma vez aqui juntamente com os irmãos, a gente podendo desfrutar dessa adoração, dessa comunhão com Deus, amém? Eu quero convidar os irmãos, já está abrindo as nossas Bíblias, em Gênesis 28, versículo 10. Está lendo 10 até o 19, amém? Mas antes da gente, enquanto os irmãos procuram essa palavra, comecinho aí da Bíblia, né? Gênesis 18, facinho de encontrar. Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero trazer um testemunho para os irmãos, para complementar essa palavra de hoje, amém? Essa semana tem sido uma semana complicada, né? Uma semana difícil, foi uma semana difícil para mim, para minha família, amém? Inclusive nós não tivemos como estar vindo na casa do Senhor na quarta-feira, até avisei o pastor, comentei com ele. Para quem não sabe, meus irmãos, nós há 8 anos, 6 anos, 7 anos mais ou menos, nós morávamos aqui em Senador Canedo. Eu e minha família, nós tínhamos alguns negócios aqui, nós tínhamos uma loja. Nós éramos participantes de uma igreja há algum tempo já. E Deus colocou no meu coração da gente estar buscando outros rumos, da gente estar buscando outros objetivos nas nossas vidas. E eu coloquei a nossa empresa à venda. Deus abençoou a gente vender essa empresa, nós vendemos. E nós mudamos daqui de Senador Canedo para o interior. Isso tem mais ou menos 7 anos atrás. E nesse tempo, irmão, nessa nova caminhada, nessa nossa nova jornada que nós tivemos, nós passamos por altos e baixos. Nós tivemos grandes vitórias, mas nós também tivemos grandes derrotas. E assim nós fomos levando. Deus foi nos dando experiências, Deus foi nos amadurecendo, isso que foi o mais importante acima de tudo. E nós ficamos 7 anos aproximadamente fora daqui de Senador Canedo. A minha família mora aqui já há 15 anos, a família da Alinda, minha esposa, é daqui, a família dela. Então as coisas apertou, as coisas começaram a sair fora do nosso controle, mas eu creio que não do controle de Deus, porque muitas das vezes nós pensamos que as coisas estão fora do nosso controle. Mas jamais, irmãos, elas saem do controle de Deus, aleluia. Então nós começamos a orar, colocar na mão de Deus, entender o que o Senhor queria com as nossas vidas. E através dessas orações, o Senhor nos trouxe de volta aqui para Senador Canedo. Nós deixamos lá novamente empresas que nós tivemos que fechar. Nós deixamos uma igreja que nós crescemos, que nós amadurecemos ali e que Deus nos deu grandes amizades. Tudo isso nós deixamos de novo para trás e voltamos aqui para Senador Canedo. Sem saber como seria o nosso futuro, sem saber como seriam as coisas, sem saber o que a gente voltaria a trabalhar, apenas confiando nas promessas do Senhor, apenas confiando no que Deus já tinha nos prometido. E assim nós fizemos, nós voltamos para cá. Isso já vai fazer aproximadamente 1 ano, meus irmãos. Os pastores já sabem mais ou menos um pouco da minha história, da nossa história. Isso já faz 1 ano. Desde então que nós voltamos para cá, nesse 1 ano, não tem sido fácil, meus irmãos. Tem sido complicado. As lutas têm sido difíceis, as lutas têm sido complicadas. E essa semana eu estava meditando dentro do meu carro. Minha mãe tem uma madeireira aqui, mas meu padrasto, e eu tenho trabalhado com eles ali. Eu tinha uma madeireira, eu era dono da madeireira. Hoje eu estou sendo funcionário da minha mãe e do meu padrasto, né? Eu tenho trabalhado com eles ali dia a dia. E esse sol quente tem sido difícil esses dias, né, pastor? Não tem sido fácil. Os irmãos que trabalham aí no sol quente aí sabem que não tem sido fácil. E aí eu cheguei mais cedo dentro do carro e eu tenho o hábito de meditar ali dentro do carro um pouquinho antes de eu começar meu trabalho. E o Espírito Santo, Deus colocou uma palavra no meu coração sobre recomeço.
sobre recomeçar, irmão. Por quantas vezes eu e você nós temos recomeçado? E esse ato de recomeçar, meus irmãos, eu quero que você entenda que essa noite que sempre é possível, a partir do momento que você deseja algo novo para a sua vida. A partir do momento que eu e você desejamos algo novo para as nossas vidas, esse recomeço ele é possível, aleluia. E nós, meus irmãos, de forma alguma nós não podemos nos abater por essas inúmeras dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, por esses insucessos do nosso dia a dia. Porque a nossa vida ela não é feita somente de sucesso, somente de alegria, somente de vitórias, não. Tem dias que é difícil, tem dias que nós perdemos, tem dias que nós saímos derrotados, tem dias complicados, tem dias de insucesso. Mas isso não pode nos abater, meus irmãos. Nós não podemos deixar isso nos abater. Nós temos que buscar um novo ânimo. Nós temos que buscar esse ânimo que vem de Deus, para que nós possamos recomeçar a nossa jornada. É isso que o Espírito Santo falou dentro do meu coração naquele carro. Que nós precisamos buscar esse ânimo em Deus, para nós recomeçarmos, aleluia. Se você, assim como eu, meus amados, tem passado por esse mesmo momento de dificuldade, por esse tempo de aflição, busque em Deus um novo ânimo para recomeçar, aleluia. Eu quero que você entenda essa noite, meus irmãos, que Deus, Ele sempre vai ter o melhor para mim e para você. Deus, Ele tem sempre o melhor para nos conceder, independente do momento que você tem passado, seja um momento de crise, independente que você tem passado por um cenário adverso, por um cenário desfavorável, independente, meus irmãos, de qual tem sido a luta que você tem passado, eu quero te dizer nessa noite, que Deus sempre tem o melhor para você, aleluia. Deus tem o melhor para as nossas vidas. O que eu e você estamos passando é algo passageiro, é algo transitório, vai passar, vai chegar um momento que isso vai se tornar passageiro, e nós vamos entender o que Deus fez nas nossas vidas, aleluia. Deus falou algo tão precioso no meu coração nessa semana, diante dessa adversidade, dessa luta que eu tenho passado, que Ele relembrou em meu coração as promessas que Ele me havia feito. E eu comecei a questionar o Senhor, falei: Senhor, mas o cenário que eu estou passando é tão adverso, como as tuas promessas vão se realizar na minha vida, do jeito que as coisas estão? Como aquilo que o Senhor me prometeu vai acontecer, sendo que parece que está tão longe, está tão distante aquilo que o Senhor me prometeu? E eu comecei a orar, a questionar o Senhor. E Deus me disse que a nossa vida, meus irmãos, aquilo que nós estamos passando, nós não dependemos de cenários favoráveis para Deus cumprir as promessas dele nas nossas vidas. Não precisa estar tudo bem na tua vida para Deus cumprir aquilo que Ele prometeu. Não precisa estar tudo mil maravilha, tudo está acontecendo bem, para Deus agir na sua vida, não. Mesmo os cenários sendo desfavoráveis, mesmo aquilo que você esteja passando parece estar tão longe, Deus não precisa disso para fazer nada na tua vida, não, meus amados. Ele pode agir na tua vida do jeito que está. Ele pode transformar o teu cenário da maneira que você está. Ele não precisa de um cenário apropriado para Ele mudar a tua vida, não, meus amados, aleluia. Entenda isso, meus irmãos. Então eu quero falar para vocês nessa noite sobre a história de um homem que é um símbolo de recomeço. Eu quero falar para vocês sobre um homem cujo recomeço foi tão marcante que Deus chegou a mudar o nome dele de enganador para aquele que prevalece com Deus, aleluia. Quem é esse grande homem, meus irmãos? Nós vamos ler aqui nesse texto, esse grande homem é chamado de Jacó, aleluia. Para quem conhece a história de Jacó, meus irmãos, sabe que ele tinha tudo para dar errado na vida dele. Mas Deus nunca abandonou aquele homem. Deus nunca desistiu de Jacó, aleluia. Muito pelo contrário, meus irmãos.
Mesmo aquele homem tendo tudo para dar errado na vida dele, Deus não desistiu dele. E Deus fez muito para aquele homem. Deus fez aquele homem participante de um grande plano que Deus tinha para a humanidade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Esse era Jacó, meus irmãos. Aleluia. E esse é o nosso Deus que nós servimos. O meu Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, meus irmãos, Ele é especialista em recomeços, aleluia. Glória a Deus. Um Deus, meus amados, que o seu amor e a sua graça, elas são incansáveis, aleluia. A graça incansável de Deus, meus irmãos, alcançou Jacó. E essa graça incansável de Deus também vai nos alcançar, aleluia, glória a Deus. Jacó, ele foi considerado um patriarca imperfeito, mais pródigo do que prodígio, né? Se nós formos analisar a vida dele, um homem que foi pecador, um homem que foi enganador, aleluia, falho, meus irmãos, assim como eu e você. Ou aqui não tem ninguém falha, aqui existe somente gente perfeita. Jacó, meus irmãos, a palavra nos ensina que ele era gente como a gente. Ele não era um super santo, aleluia. A palavra que mostra, meus irmãos, a história de Jacó mostra que ele caiu, que ele fracassou, que ele falhou, meus irmãos. Aqui mostra que Jacó, ele foi um homem que vivia tropeçando, mas de alguma forma, de certa forma, ele queria acertar. Será que nós podemos nos comparar com Jacó? Eu me assemelho com esse homem, meus irmãos, porque muitas das vezes nós fazemos tantas coisas tentando acertar, quantas vezes nós erramos, mas Deus conhece o meu e conhece o teu coração. Às vezes nós erramos, às vezes nós fracassamos, às vezes nós falhamos, às vezes nós tropeçamos, mas de alguma forma nós temos tentado acertar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mesmo Jacó sendo esse homem falho, pecador, errante, improvável, imperfeito, apesar de tudo isso, a palavra fala que Deus nunca desistiu dele, aleluia, glória a Deus. Deus nunca abandonou aquele homem, aleluia. E essa foi inclusive uma das promessas que o Senhor fez na vida de Jacó, aqui nesse capítulo que nós vamos ler. Deus prometeu para Jacó que nunca deixaria Jacó sozinho, enquanto as promessas que ele havia feito na vida dele não se cumprissem. Entenda, meus irmãos, mesmo ele falhando, mesmo ele errando, Deus não abandona ele. É assim comigo e com você, meus irmãos. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas eu quero aqui te dizer essa noite, meus irmãos, que o Deus de Jacó, Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te deixar sozinho nessa caminhada, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso é bondade, meus irmãos. Isso é bondade. Isso é a fidelidade inabalável que o Senhor tem conosco, aleluia. É esse tipo de Deus que nós servimos, meus amados. É o Deus de Jacó, aleluia. É esse mesmo Deus que não desiste de você, aleluia. Ele não desiste dos imperfeitos, Ele não desiste dos indignos, Ele não desiste daqueles que fracassam, que erram. Ele não desiste daqueles que caem, que tropeçam, não, meus irmãos. Esse Deus que nós servimos, Ele jamais vai desistir de você. Isso se chama graça incansável, meus irmãos. Em momento algum o Senhor vai cansar de querer você aos pés dEle. Em momento algum o Senhor vai cansar de querer dar o melhor para você. Isso é a graça incansável de Deus, aleluia. Glória a Deus. E se Deus, irmãos, amou Jacó e usou ele dessa maneira, se Deus amou Jacó dessa tamanha grandeza, se Deus amou e usou Jacó, que fez Jacó parte de um grande plano na humanidade, será que Deus não tem o mesmo por mim e por você? Aleluia.
Será que Ele não pode fazer por você e por mim aquilo que Ele fez por Jacó? Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos ler, irmãos, em Gênesis 28, o versículo 10 ao 19. Vem dizendo assim: partiu Jacó de Berseba, se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. Então sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15 diz assim: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei te tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenha dito. Então despertou Jacó do seu sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Aleluia, glória a Deus. A nossa vida, né, meus amados, as nossas escolhas e o soberano plano de Deus, muitas das vezes ela promove reviravoltas nas nossas vidas, né? Assim como aconteceu comigo. Eu estava aqui, o Senhor me levou para outro lugar, depois trouxe para cá, e eu não sei qual é o meu futuro. É isso, meus irmãos, que acontece nas nossas vidas. Muitas das vezes pelas nossas escolhas ou pelos soberanos planos de Deus, a gente não sabe. Acontece muitas reviravoltas nas nossas vidas, aleluia. Muitas vezes nós questionamos os planos de Deus. Muitas das vezes nós questionamos se as nossas decisões estão certas, estão corretas. Essa semana mesmo eu me questionei por muitas vezes. Por muitas vezes eu pensei: será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu tenho tomado as decisões corretas? Será que eu fiz aquilo que agrada ao Senhor? Será que a minha decisão está no centro da vontade do Senhor? Eu fiquei questionando ao Senhor essa semana. E eu acho que mais ou menos foi o que Jacó também sentiu naquele momento. Ali naquele momento Jacó, ele estava se perguntando se ele também havia tomado as decisões certas. As suas decisões, as próprias decisões de Jacó, o trouxe ele até aquele momento. Não foi a decisão do pai ou da mãe de Jacó, foram as suas próprias decisões. A própria decisão de Jacó trouxe ele, levou ele até aquele momento da vida dele, cheio de problemas graves, meus irmãos. Se nós formos ver a história de Jacó, quem sabe, conhece a história de Jacó, sabe que ele havia enganado seu pai. Jacó, ele deixou a sua terra para trás, deixou sua mãe para trás, e provavelmente, talvez ele nunca mais viria sua mãe. Jacó enganou, trapaceou o seu irmão, Esaú, e este mesmo queria o matar. Imagina a situação que aquele homem se estava. Com certeza, eu tenho a plena certeza de que aquele era um dos piores momentos da vida de Jacó. Aquele momento que Jacó estava vivendo eram os piores momentos da vida dele, aleluia. Mas eu creio, meus irmãos, e eu quero te dizer essa noite, que Deus, ele pode pegar o pior momento da nossa vida e transformar num ponto de virada da nossa história, aleluia. Deus, ele pode pegar, meus irmãos, o pior momento da tua vida que você tem passado e transformar esse cenário e te trazer vitória, te trazer alegria, colocar um sorriso na tua boca, nos teus lábios, te dar cânticos de vitórias, aleluia. É isso, meus irmãos. Eu não conheço a situação que você tem passado, eu não sei como tem sido a sua vida, aleluia.
Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que talvez você esteja vivendo assim como Jacó. Talvez você esteja aqui essa noite vivendo um dos piores momentos da tua vida. Talvez aí no seu íntimo agora você está falando: será que eu tomei as decisões corretas? Será que eu tenho feito aquilo que agrada ao Senhor? Eu não sei o que você tem passado, meus amados. Eu não sei. Mas saiba que Deus pode usar este momento que você está passando, isso que você está passando, para mudar a tua história, aleluia. Deus pode transformar o cenário que você tem vivido. Deus pode mudar a tua história, meus amados. Ele tem poder para isso, aleluia. Ele pode fazer na tua vida aquilo que eu não posso fazer, aquilo que o pastor não pode fazer, aleluia. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele é especialista em tratar as nossas almas, aleluia. Enquanto Jacó estava aqui dormindo, como nós vemos aqui nesse texto, enquanto ele estava ali passando a pior noite talvez da sua vida, o Senhor Deus estava ali preparando uma forma de reanimar aquele homem. O que o Senhor fez para ele? O Senhor deu sonhos a eles. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Naquela noite ali, talvez uma das piores noites da vida dele, que ele estava dormindo ao relento, usando uma pedra como travesseiro, fugindo do seu irmão, fugindo do seu passado. Deus não abandonou aquele homem. Aquele homem que era um trapaceiro não havia sido deixado de lado por Deus, aleluia. E Deus, irmãos, se comprometeu a cuidar de Jacó por toda a vida, aleluia. Essa foi a promessa de Deus na vida daquele homem. Então eu fiquei me perguntando, eu fiquei pensando essa semana, por que Deus escolheu abençoar Jacó? Por quê? Ele não fez nada para merecer aquela bênção. Muito pelo contrário, até o momento, as ações de Jacó haviam sido ações desprezíveis, ações indecentes. Então, como Deus escolheu abençoar aquele homem? Eu fiquei me questionando e perguntando ao Espírito Santo: por quê? Por que, Senhor? O Senhor escolheu para abençoar aquele homem? Mas mesmo assim, meus irmãos, Deus de momento algum desamparou aquele homem. Deus de momento algum deixou aquele homem desamparado. A palavra fala que Ele derramou bênção sobre a vida daquele homem. Ele fez aquele homem se tornar uma grande nação através da vida dele, aleluia. Aquele homem, um fugitivo indigno, assim como eu e você, indigno da graça de Deus, o Senhor derramou uma chuva de bênção sobre a vida daquele homem, algo que ele não esperava. O Senhor derramou, o Senhor foi tão bondoso com aquele homem e derramou grandes bênçãos sobre a vida dele. O Senhor não se afastou de quem se afastou dele. O Senhor foi fiel com aquele homem, e eu quero te dizer que Ele ainda é fiel, aleluia. Ele ainda é fiel, aleluia, glória a Deus. Em 2 Timóteo 2,13 nós vemos a palavra falar. Ela nos ensina que se nós formos infiéis ao Senhor, Ele permanece fiel comigo e com você, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós não merecemos ser abençoados, meus irmãos, pelo Senhor. Nós somos infiel a Ele o tempo inteiro, meus irmãos. Em tempo inteiro nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas assim mesmo esse Deus permanece fiel comigo e com você. O Senhor não te deixa desamparado em momento algum. Assim como tem sido com a minha vida, tem sido difícil, tem sido complicado. Tem dias que a gente para e pensa, dá vontade de desistir. Mas em momento algum Deus não tem deixado eu e a minha casa desamparado. Em momento algum da minha vida, meus irmãos, o Senhor permitiu nós passarmos necessidade de alguma coisa.
Em momento algum, diante das nossas adversidades, diante do nosso cenário de dificuldade, em momento algum o Senhor deixou nós necessitarmos de algo e não ser provido nas nossas vidas. Muito pelo contrário, irmãos, eu acho que nesse cenário de dificuldade, quando nós nos encontramos, parece que é neste momento que Deus mais entra com providência nas nossas vidas, que Deus mais age nas nossas vidas, que nós mais vemos o mover de Deus nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Ele ainda é fiel, meus irmãos. E assim como o pastor Eliseu pregou semana passada, é isso que a graça nos faz. Isso é a graça de Deus, irmãos. Ela nos persegue, ela persiste comigo e você. E em algum momento ela vai aparecer e ela vai se manifestar, aleluia. Oh, glória a Deus. Seja em nossos sonhos, meus irmãos, seja em meio ao nosso desespero, em algum momento essa graça de Deus vai aparecer na sua vida e vai se manifestar, aleluia, glória a Deus. É isso que a graça faz. Essa é a graça de Deus, meus irmãos. A graça de Deus é Deus em movimento nos dizendo: eu estou com você, eu cuido de você, aleluia, aonde quer que você vá. Foi assim que Deus falou com Jacó e é assim que Ele diz para mim e para você essa noite. O Espírito Santo de Deus te diz essa noite: ei, eu não vou te deixar sozinho, eu não vou te esquecer, eu não vou te deixar enquanto não acontecer aquilo que eu prometi na tua vida, aleluia. Saiba que o Senhor não vai te largar até as bênçãos dEle se cumprir na tua vida, meus irmãos, aleluia. Isso é a graça incansável do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, isso é muito extraordinário. E foi assim que Jacó se sentiu, meus irmãos. No versículo 16, fala assim que Jacó despertou do seu sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é as portas dos céus, aleluia. Jacó, ele sentiu aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, aleluia. E aqui a palavra fala que o Senhor se aproximou de Jacó no pior momento da vida dele, aleluia. E a palavra fala que Deus alimentou a alma dele com muitas promessas e esperança para aquele homem, aleluia. Quero te dizer nessa noite, meu amado, que Deus, Ele pode mudar a sua história, aleluia. Deus, Ele pode te fortalecer essa noite em meio às circunstâncias que você tem vivido, aleluia. Apesar de todos os erros que Jacó cometeu, meus amados, ele tinha um ponto positivo, ele tinha uma qualidade muito grande. A palavra fala que ele desejava ardentemente as bênçãos de Deus, aleluia. O profeta Samuel um dia disse, meus irmãos, ele teve um discernimento da palavra de Deus, que ele disse assim, um fato assim, que Deus, Ele não enxerga eu e você como os homens. Ao contrário, Deus, Ele se atenta ao nosso coração. Deus, Ele não enxerga eu e você assim como nós nos vemos. Nós não olhamos pela aparência, nós não olhamos se estamos bem vestidos. Deus não é assim, meus irmãos. Deus, Ele olha o teu coração. É assim que Deus age, meus amados. Ele está atento ao teu coração, aleluia, glória a Deus. E a palavra fala que hora que ele olhou para o coração de Jacó, Deus viu um homem que lhe desejava ardentemente, aleluia. A palavra nos mostra, irmãos, que o desejo de Jacó era ter Deus por perto, era ser abençoado por Deus, e Deus está com ele no tempo todo diante da adversidade. Essa era a vontade de Jacó. Ei, meus irmãos, eu quero te dizer que o Senhor não rejeita esse tipo de coração. Se o seu coração tem ardido fortemente por estar na presença de Deus, se você tem desejado ardentemente, assim como Jacó, estar mais perto de Deus, Deus jamais recusa um coração assim, aleluia.
Deus, Ele não vai rejeitar você na presença dEle, se o seu coração estiver agindo com sinceridade perante ao Senhor, aleluia. Deus, Ele é fiel, meus amados. Essa palavra nos ensina que Deus, Ele é fiel, aleluia. E essa palavra vem nos mostrando que Ele se responsabiliza por as suas promessas. Ele prometeu na tua vida, meus irmãos, Ele não é como um homem para que minta. Não, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu na tua vida, aleluia. Esse Ele é o nosso Deus, meus irmãos. Se Ele disse que vai cuidar de você, Ele vai cuidar. Se Ele disse que Ele vai fazer, então Ele vai fazer, aleluia. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, pode esperar, aleluia. Pode esperar, meus irmãos, pode acreditar que Ele vai fazer na tua vida aquilo que Ele cumpriu. Porque Ele se responsabiliza por aquilo que Ele prometeu. Foi assim com Jacó, aleluia. Não importa as circunstâncias que você tem vivido, meus irmãos. Não se importa as circunstâncias atuais estão te dizendo. Talvez o seu cenário, como eu disse lá no começo, está tudo ao contrário. Talvez a sua vida está toda bagunçada. Talvez você tenha passado da mesma forma que eu tenho passado. E às vezes você tem pensado que não tem jeito. Mas eu quero te dizer que a fidelidade de Deus, Ele vai te acompanhar aonde quer que você vá, aleluia. Essa é a fidelidade de Deus, meus irmãos. Basta eu e você desenvolvermos um relacionamento sincero com o Pai. Foi assim que Jacó fez. Jacó errou muito, Jacó falhou muito, Jacó caiu muito, Jacó tropeçou muito, mas ele jamais desistiu de lutar pela sua bênção. Jacó jamais desistiu de ter intimidade com Deus. Jacó jamais desistiu de receber aquilo que Deus havia prometido na vida dele, aleluia. É assim, meus amados. Eu tenho certeza que Deus, Ele não nos criou para o deserto. Eu estava tão cabisbaixo essa semana, preocupado com os acontecimentos, preocupado como será o dia de amanhã. E o Espírito Santo de Deus trouxe que o Senhor não nos criou para o deserto, meus amados. Às vezes você está passando por um deserto, mas Deus, Ele não te criou para esse deserto, aleluia. Eu acredito que eu e você, meus irmãos, nós fomos feitos para Canaã. Eu acredito que eu e você, nós fomos feitos para a terra prometida, aleluia. Esse deserto que eu e você, nós estamos enfrentando, esse deserto que eu e você estamos passando, meus irmãos, é apenas uma parte do nosso caminho, aleluia. Não um destino final, meus irmãos. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo: eu estou no meio desse deserto. Saiba, meus irmãos, que esse é apenas uma parte do seu caminho. Isso não é o destino final da sua caminhada, aleluia. Deus não te criou para você perecer, para você morrer no deserto, não. Deus te criou para você atravessar o Jordão e alcançar a terra prometida, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, meus amados, que só vive o propósito aquele que vence o processo. O deserto que eu e você estamos enfrentando, meus irmãos, é um processo na nossa vida. Mas o Senhor Deus tem um propósito vitorioso para mim e para você. Mas nós só vamos alcançar essa vitória somente se nós suportarmos o processo, aleluia. É necessário nós suportarmos o processo. É doloroso, é difícil, mas nós temos que suportar, aleluia. Esse deserto, meus irmãos, é um lugar de transição entre a nossa dificuldade e o melhor de Deus para a nossa vida, amém? Esse deserto, meus irmãos, é uma transição entre a escassez e a abundância de Deus nas nossas vidas, aleluia. Esse deserto que você tem passado é apenas a transição entre o seu choro e o riso que está por vir nas suas bocas, aleluia. Esse deserto que você está passando é apenas a transição entre a tristeza e a alegria que está por vir na tua vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E para a gente concluir aqui rapidamente,
Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 35, mais para frente um pouquinho, no versículo 1. Aqui, meus amados, aqui quando nós entramos nesse capítulo, nós vemos um ambiente de recomeço. É neste capítulo aqui que Deus começa a dar a Jacó a oportunidade de recomeçar. Aleluia. É neste capítulo aqui, no capítulo 35, que Deus começa a conceder um novo tempo na vida de Jacó. Aleluia. E eu quero aqui falar rapidamente com você sobre esse versículo 1 que diz assim: Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz ali um altar que Deus apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Aleluia. Aqui, meus irmãos, depois de um dos momentos mais difíceis da vida de Jacó, depois dele ter passado por tanta luta, tanto sofrimento, depois dele ter tido uma experiência marcante com Deus, é nesse momento que Deus encontra a oportunidade para Deus mudar para sempre a vida de Jacó. Aleluia. Mas aqui, meus irmãos, nesse versículo 1 eu aprendi algo, que para a bênção de Deus se manifestar na nossa vida, para a bênção de Deus se manifestar na vida de Jacó, ele teve que obedecer essas 4 ordens que Deus deu aqui para ele. E a obediência, eu quero te dizer que a obediência ela é necessária, meus amados, para nós sejamos abençoados. Você quer ser abençoado? Seja obediente a Deus, aleluia. Jacó, ele foi obediente e ele obedeceu essas 4 ordens. Eu quero falar aqui rapidamente, que o nosso tempo já está encerrando. A primeira ordem que Deus disse a Jacó foi: levanta-te. Levanta-te, Jacó. O que Deus está querendo com isso, meus irmãos? Qual é esse significado? Deus quer que eu e você tenhamos uma nova postura, aleluia. Jacó aqui, ele não estava prostrado fisicamente, ele estava prostrado espiritualmente. Por quê, meus irmãos? Deus havia mandado Jacó ir para Betel e Jacó desobedeceu ao Senhor. Ele ficou por muito tempo na terra de Siquém e aquilo trouxe prostração espiritual na vida dele. Porque quando eu e você estamos desobedecendo a Deus, é isso que acontece nas nossas vidas. Nós ficamos prostrados. Deus não quer que eu e você ficamos prostrados diante das dificuldades. Amém, meus irmãos? Deus quer ver eu e você como um soldado valente, de pé, pronto para pelejar pela batalha que tem nos esperado. Aleluia. Assim como Deus falou para Josué: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Então guarda essa ordem que o Senhor deu para Jacó: levanta-te. A segunda ordem é: sobe a Betel, ou então vai a Betel, em algumas traduções. O que Deus estava dizendo com isso, meus irmãos? Deus ele estava dando uma direção para Jacó. É assim comigo e com você também. Para a bênção de Deus manifestar nas nossas vidas, nós temos que estar atentos às direções que Deus está nos dando. Nós temos que prestar atenção ao que Deus está nos mostrando, aleluia. Quando nós estamos na direção de Deus, por mais difícil que seja, por mais espinhoso que seja o caminho, meus irmãos, nós podemos ter certeza que a vitória ela vai vir em nome de Jesus. Por mais difícil que seja o teu caminho, se você estiver na direção que Deus colocou, a vitória é certa, aleluia, glória a Deus. A terceira ordem é: habita ali. O que Deus quis dizer com isso? Deus está nos ensinando sobre perseverança. Não adiantava nada Jacó chegar na mesma noite ali em Betel e no mesmo dia ele voltar para trás. Não era isso que Deus queria. Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar, aleluia. Quero te dizer algo para alguém aqui essa noite. Deus quer que você permaneça no local que Deus tem preparado para você, aleluia. Eu não sei para quem Deus está dizendo essa noite, mas Deus quer que você fique naquele lugar que Deus preparou para você, aleluia. Seja perseverante, meus amados.
É isso que essa terceira ordem nos ensina. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser constantes. Porque quando nós não somos assim, muitas das vezes, nós deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus. Se Jacó fosse constante, tivesse voltado na mesma hora, não tivesse obedecido a Deus, talvez ele não tivesse desfrutado das bênçãos que Deus preparou na vida dele. Então permaneça na Betel de Deus, aleluia. Permaneça no lugar que Deus preparou para você, aleluia. Quarta e última ordem, o Senhor disse: edifica ali um altar, faz ali um altar. O que isso significa? Significa que eu e você devemos ter mais comunhão com o Senhor. Qual é o significado de altar? Altar é o nosso lugar máximo de intimidade com Deus. Altar significa sacrifício, significa renúncia, significa adoração, aleluia. Todos nós, meus irmãos, nós temos que edificar altares nas nossas vidas, pois é o altar que marca a nossa comunhão com Deus, aleluia. Glória a Deus. Fica de pé, meus irmãos, para a gente orar rapidamente. Para mim já está devolvendo para o pastor, amém. Baixa a tua cabeça nesse momento, reflita nessa mensagem, deixa o Espírito Santo falar no teu coração essa noite. Tira um minuto, vamos tirar um minuto para você pedir a Deus, para Deus transformar esse momento da tua vida. Eu não sei se é o pior momento que você tem passado, mas Deus, Ele pode transformar esse cenário de adversidade que você tem passado, esse cenário de escassez, esse cenário de tristeza, de choro. Deus pode essa noite, meus irmãos, transformar em um cenário de abundância, num cenário de alegria, aleluia, glória a Deus. O Senhor tem uma nova história para a tua vida, aleluia. Deus, Ele pode mudar o teu cenário esta noite, aleluia. Assim como Jacó fez, subiu até Betel. O que o Senhor me ensinou, que Betel é lugar de renovo. Então eu quero te pedir, Senhor, que Tu possas renovar as nossas forças, as forças daqueles que estão aqui essa noite, meu Senhor. Talvez os Teus filhos adentraram aqui essa noite sem esperança, desanimado, achando que é o fim. Mas o Senhor Deus tem uma palavra para a vida dele, que não é o fim. O Senhor é um Deus especialista em colocar uma vírgula onde muitos acham que é um ponto final. A tua história não acabou, não é o fim da tua história, meus amados. O Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos. A palavra de Deus em Jeremias diz que não existe nada difícil que o Senhor nosso Deus possa fazer nas nossas vidas. A palavra nos ensina que na mão do nosso Deus está a força e o poder, e Ele pode manifestar na tua vida nesta noite. O Senhor pode mudar o teu cenário que você tem passado. O Senhor Deus pode preparar um recomeço na tua vida. Eu não sei qual tem sido a sua luta, eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor nosso Deus, Ele é especialista em transformar aquilo que é impossível em realidade. O Senhor pode mudar a tua história essa noite, creia, acredite na palavra dEle. A palavra há poder, no nome do Senhor Jesus há poder. Não é no meu nome, não é nome de ninguém, é o nome do Senhor Jesus. Nesse nome há poder, aleluia. Vai de encontro, Senhor Jesus, à necessidade de cada um. Vai de encontro ao sofrimento que cada um tem passado, meu Deus. Vai de encontro, ó Deus, às dificuldades, às adversidades que os teus filhos têm passado. E muda essa história, Senhor Deus. Muda o cenário adverso dos teus filhos, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. Muda a nossa história, Senhor Deus. Produz um recomeço, um novo começo. Nos dá uma nova oportunidade, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Faça nas nossas vidas assim como o Senhor fez na vida de Jacó. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso Deus, o Deus de Jacó. E eu confio em ti, Senhor Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, eu dou a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia.